Novamente, bom dia, professores. Então, nós iremos dar início à apresentação do Lucas Ramos com relação ao exame de qualificação de mestrado. Então, conforme regimento interno do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, no seu capítulo 11, artigo 44, o aluno apresentará o seu trabalho de qualificação, que tem como objetivo a avaliação de conhecimento na área e análise do plano de dissertação. O aluno tem de 30 minutos a 40 minutos para expor seu trabalho, e cada examinador terá de, no máximo, 10 minutos a 15 minutos para fazer a adição em relação ao trabalho do aluno. O exame de qualificação do Lucas será dividido em 3 momentos. O primeiro momento será a apresentação do aluno com relação ao plano de dissertação. O segundo momento será a avaliação da banca do trabalho do aluno. E o terceiro momento consiste basicamente na avaliação com a leitura da ata, informando se ele será aprovado ou não aprovado com relação à sua apresentação. Eu gostaria de pedir dos membros que o microfone ficasse desligado por conta da interferência. E quando pudesse falar, só poder ligar o microfone. Então, Lucas, acredito que todos estejam me ouvindo. Você, então, tem de 30 a 40 minutos para expor seu trabalho. Em seguida, cada membro faz a sua avaliação em relação ao trabalho apresentado e ao trabalho escrito. Boa apresentação. Obrigado, professor. Bom dia a todos aqui presentes, bom dia à banca. Bom, eu me chamo Lucas Ramos Aguiar, sou aluno do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Federal de Rondônia. A linha de pesquisa é Sociedade, Biodiversidade e Sustentabilidade do Bioma Amazônico, e meu projeto é intitulado Parque Nacional do Mapinguari, uma abordagem histórica, socioambiental e florística, sob a orientação do professor Dr. Renato Abreu Lima. Bom, o bioma amazônico ele é uma associação de ecossistemas florestais distintos e tem cerca de 6,9 milhões de quilômetros quadrados e inclui 9 países da América do Sul. No Brasil, esse bioma ele abriga 4,2 milhões de quilômetros quadrados e inclui trechos de outras composições vegetais e áreas de transições, que o caso, o parque. Bom, já o Cerrado, ele apresenta diversidade de fisionomia que é resultante da diversidade de solos, topografias e climas que ocorrem na região central do Brasil. E abrange formações florestais, savânicas e campestres. Bom, já as savanas amazônicas, elas são biomas ainda pouco explorados dentro do bioma Amazônia e que sofrem grandes impactos antrópicos. Bom, com tudo isso, a biodiversidade acaba sendo perdida mesmo antes de ter sido conhecida. Contudo, pode ter sua biodiversidade perdida e, a menos que conservacionistas, cientistas e políticos unam-se para protegê-la. Bom, a Unidade de Conservação de Proteção Integral do Parque Nacional Mapinguari, ela tem a principal função de preservar os ecossistemas naturais de grande importância e beleza visual. Bom, aqui a gente vê 3 imagens. A primeira é do bioma amazônico, uma imagem que retrata bem a característica principal, que é uma mata fechada, densada e com bastante verde, e sempre com algum rio ou um leito de água, né, no caso. A segunda imagem mostra bem a vegetação do cerrado, que geralmente é de arbustos ou herbáceas. E essa terceira imagem já mostra uma imagem do Parque Nacional do Mapinguari, aqui com sua vegetação praticamente herbácea e subarbustiva. Bom, a Unidade de Conservação Parque Nacional Mapinguari. Bom, o Parque Nacional ele apresenta uma particular importância para a preservação da fauna e flora, já que apresenta comunidades compostas de savana e espécies florestais, sendo que aqui dentro do parque ele pode apresentar espécies endêmicas e que só podem ocorrer ali.
de acordo com o plano de manejo do ICMBio. Bom, a sociedade também é muito importante para dentro desse parque e o entorno, pois ela delimita, né, como que vai ser toda o processo de desenvolvimento daquela região. Além disso, o parque tem grande potencial para o ecoturismo, né, que seria o turismo ecológico e visitação de pessoas. Bom, aqui nessas imagens a gente pode ver também outras duas imagens do Parque Nacional do Mapinguari, que foram retiradas em 2018, quando eu e alguns amigos de faculdade fomos junto com alguns professores para dentro desse parque, junto com o ICMBio. Bom, o objetivo geral desse trabalho é analisar a contextualização histórica, socioambiental, florística dentro da Unidade de Conservação de Uso Integral, o Parque Nacional do Mapinguari, localizado na região sul do Amazonas. Os objetivos específicos é entender como o fogo afeta a dinâmica da flora nesse parque, já que é um enclave de cerrado, então o parque necessita dessa época de fogo dentro da vegetação para toda essa dinâmica. Segundo objetivo é apontar as espécies vegetais utilizadas pela população em torno do Parque Nacional do Mapinguari, já que ali vive comunidades dentro daquela região, e realizar um levantamento florístico e fitossociológico da vegetação de uma área de transição da floresta savana do Parque Nacional do Mapinguari, que seria próximo à reserva o ponto de apoio do ICMBio. Bom, o estudo nesse parque é importante também, já que devido à crise ambiental que estamos vivendo atualmente, que através de notícias é possível observar que vários parques, né, na nossa região, eles acabam sofrendo modificações nos seus limites, justamente pela construção de empreendimentos, sejam eles públicos ou privados. Além disso, o Parque Nacional Mapinguari está situado numa área de rodovia federal, então é muito fácil ele sofrer qualquer ação antrópica. Bom, Parque Nacional Mapinguari, histórico ambiental dentro de uma abordagem nacional. Bom, o século XX foi muito importante para o cenário da questão ambiental no Brasil, já que ele delimitou os principais órgãos ambientais, e sendo que nesse tempo foi onde ocorreram os principais problemas ambientais da época. Bom, a Lei 7.735, de 22 de fevereiro de 89, ela cria o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA. Então, ele vem da união de outros órgãos, que é o IBDF, a SEMA, a SUDEP e a Superintendência da Borracha. É uma forma de unir esses órgãos para melhorar a sua atuação. Dentro disso também a gente tem a Hilton 22, né, que foi uma conferência realizada pela ONU em 1992, que uniu 170 países e tornou a questão ambiental, principalmente no Brasil, ainda mais discutida, não nacionalmente, mas como internacionalmente. Bom, em 1992 também é criado, a partir dessa conferência, o Ministério do Meio Ambiente, o MMA. Ele tem o objetivo de estruturar as políticas envolvendo o meio ambiente brasileiro, sendo que ele está vinculado ao IBAMA. E em 2007 a gente tem a criação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, que ele fica responsável por gerir as unidades de conservação nacional, que no caso o Parque Mapinguari. Bom, atualmente a gente tem dois grandes grupos de parque, né, de proteção, grupo de proteção ambiental, que seriam ele de proteção integral
e o de uso sustentável. Bom, segundo o Cadastro Nacional de Unidade de Conservação, o CNUC, o bioma amazônico apresenta atualmente 352 unidades de conservação, é, sendo elas divididas em diferentes categorias de manejo dentro do bioma. Bom, durante a década de 60 e 70 também foram 2 décadas que trouxeram à tona ainda mais no Brasil a questão ambiental, já que tiveram grandes impactos humanos, não só no Brasil, como no mundo, como a construção da Transamazônica, que também está situada próximo ao Parque Nacional Mapinguari, a Foz do Iguaçu, que culminou com 7 quedas, a utilização do agente laranja, né, na agricultura, o acidente radioativo Césio-137, o desmatamento, que também naquela época era muito alarmante, e não havia um controle sobre a caça e pesca de jacarés e de peixes, tanto no bioma amazônico como no Pantanal. E também as baleias estavam entrando em extinção. Além disso, vale ressaltar também os inúmeros conflitos da comunidades tradicionais com os seringueiros naquela época, que justamente culminou a morte do Chico Mendes. Bom, Sistema de Unidade de Conservação e Diversidade no Brasil. Bom, aqui é uma tabela mostrando um pouco sobre os grupos de unidade de conservação dentro do Brasil, que são separados em 2 grandes grupos, que é o de produção integral, que dentro dele tem 5 categorias, e de uso sustentável, que dentro dele existem outras 7 categorias. Bom, atualmente no Brasil, até 2019, né, são esses dados que estão dentro do projeto de qualificação, o Brasil tem 2.376 unidades de conservação. Dentro da Amazônia, nós temos 351 unidades de conservação. No Amazonas, a gente tem 93 e em Rondônia, 60. Eu coloquei Amazonas e Rondônia porque é justamente dos 2 estados que o Parque Nacional Mapinguari está situado. Ele abrange esses 2 territórios. Bom, essa segunda tabela apresenta o histórico do parque, juntamente com documentos jurídicos, em que ele é criado por um decreto sem número, em 6 de junho de 2008, com uma área total de 1.572.422 hectares. Dentro do histórico do parque, ele acaba sofrendo várias alterações até atualmente, né? Ele ainda se encontra sofrendo alterações dentro dos seus limites. E isso é um fator justamente por causa de empreendimentos como usinas hidrelétricas, principalmente, e construção de rodovias. Bom, em 2012, a portaria número 4, ela cria um instrumento de gestão, que seria o plano de manejo do parque. Sendo que esse plano de manejo já deveria ter sido criado muito tempo atrás, já que um parque, quando ele é criado, ele tem cerca de 5 a 6 anos para ter seu plano de manejo totalmente realizado. Bom, em 2013, a Portaria 166, ele cria o Conselho Consultivo do Parque Nacional Mapinguari, que está localizado no estado do Amazonas, em Rondônia. Já a Portaria número 1, em 2017, ele modifica a composição do Conselho Consultivo do Parque Nacional justamente pela entrada de novos governantes no país. Bom, já a Portaria 1160, em 2018, ela aprova o Plano de Manejo do Parque Nacional Mapinguari. Então, aqui, um dos principais subsídios para o meu trabalho é esse plano de manejo. Já recentemente, em 2020, no mês de março,
Temos o termo 6, que seria um termo de cooperação técnica do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade com a engenharia sustentável do Brasil, justamente para a realização de pesquisas e tentar desenvolver o parque sustentavelmente. Bom, aqui é uma imagem de satélite do Parque Nacional Mapinguari, em que ele abrange 2 estados, que seria Amazonas e Rondônia, e abrange 3 municípios, Canutama e Lábrea, do Amazonas, e Porto Velho, situado em Rondônia. Bom, o plano de manejo. O plano de manejo é um dos principais instrumentos que eu estou utilizando dentro do meu trabalho até então, que justamente ele foi publicado em 2018, mas ele levou um tempo até ser disponibilizado para todo mundo. Até eu mesmo vim ter acesso 2019, final do ano de 2019, porque um amigo meu da sala de mestrado, né, ele tinha acesso, então ele acabou me dando esse acesso, já que não era fácil assim um acesso pela internet. Mas hoje em dia já tem todo o plano virtual. Bom, o volume 1 é um volume de diagnóstico, ele traz tópicos importantes para entender um pouco mais sobre o parque, ele faz uma averiguação geral, desde a contextualização ambiental até a contextualização socioeconômica. Além disso, ele aborda o funcionamento e gestão e análise estratégica do parque. Já o volume 2, ele traz estratégias relacionadas a questões socioeconômicas e ambientais também. Programas de gestão e o zoneamento, além de apresentar novas propostas potenciais para o parque, como o ecoturismo, que ele enfoca bastante. Bom, aqui é a flora do Parque Nacional Mapinguari, que quando eu entrei dentro do mestrado era um dos principais focos, estudar sobre a flora do Parque Nacional. Dentro do plano de manejo, eu encontrei que foram 12 registros para a flora, só que esses 12 registros ele não mostram todos, eles apenas mostram os que foram os 8 únicos para aquela região do Parque Nacional, que seriam essas da tabela. Bom, dentro dessa identificação, eu pude verificar que teve uma identificação, não sei se é errada, se pode dizer assim, eu não sei como que foi feito esse levantamento da flora, porque não dentro do plano de manejo eles não falam muito sobre, só apenas jogam os dados. Aí eles colocam essa Aereococcus sp como Maracassia, sendo que esse gênero ele não se encontra dentro dessa família, e esse gênero, na verdade, não encontrei em família nenhuma. Eu encontrei um gênero com nome parecido, que é o Araeococcus, que está dentro da família Bromeliaceae, que possivelmente pode ser a espécie ou não, né? Já que são famílias totalmente diferentes. Aí aqui outras espécies, né? Algumas têm nome popular, outras apenas nome científico, como essas 2 espécies de bambu e a jurubeba, que é bem conhecida e fácil de ser identificada. Bom, a fauna do Parque Nacional também é outro ponto muito importante, já que ele apresenta uma diversidade bem grande na fauna dentro do parque. Bom, dentro dele a gente tem 4 grandes grupos, que seria a ictiofauna, herpetofauna, avifauna e mastofauna. Dentro dessa ictiofauna, a gente tem dentro do plano de manejo que foram identificadas 95 espécies nos rios daquela região, rios, lagos e igarapés. Já a herpetofauna, que seriam anfíbios e répteis, a gente tem 74 espécies de anfíbios e 50 espécies de répteis. Já para a avifauna foram registradas 177 espécies de aves. Esse número eu creio que seja bem grande pela fácil identificação, né,
das aves, principalmente por ter várias formas de serem identificadas através de fotografia, observação, a própria pegada dessas aves e o próprio som, né, emitido por elas. Bom, já dentro da mastofauna, a gente tem os mamíferos de grande e médio porte, que foram identificados 40 espécies. São estudos ainda referente à mastofauna, ainda são poucos. Geralmente eles fizeram no plano de manejo para grande e médio porte, já para pequeno porte não tem estudos específicos. Aí aqui é uma imagem lá uma imagem abaixo, né, do Reservatório Natural de Água do Parque Nacional Mapinguari, onde os animais utilizam principalmente para estarem se hidratando, né? Existem vários desses dentro do parque. E aqui é uma fotografia tirada por um amigo meu quando a gente foi visitar esse parque. Bom, já aqui algumas imagens da fauna desse local. A primeira imagem a gente tem um pica-pau amarelo, um pica-pau topete vermelho, desculpa, que eu retirei do Wikiaves, eu não consegui encontrar nenhuma imagem desse meu amigo que ele retirou, então eu peguei do Wikiaves, lá na localidade do Parque Nacional. Essa segunda imagem, ela traz a pegada de um mamífero, também retirada por esse meu amigo durante a visita. Eu não sei dizer qual seria o mamífero, que eu sou não tenho muito domínio nessa identificação. Já essa terceira imagem traz uma cobra-cipó. A quarta imagem traz um anfíbio, um sapo, né? E essa última imagem traz uma cobra jararaca. Bom, o potencial do Parque Nacional Mapinguari. Bom, o Parque Nacional Mapinguari, embora ele tenha muitos resultados dentro do plano de manejo, ele ainda necessita de muitos estudos, né, dentro do mesmo. Principalmente porque há vários grupos da fauna, flora, que precisam ser estudados. Como aqui na imagem, o grupo de insetos, né, que é bem diversificado dentro do parque, como a gente pode ver. Aqui um borboleta, uma larva de borboleta. E também temos uma grande diversidade de fungos dentro daquela região. Como são ambientes pouco explorados, possivelmente sejam encontradas, né, novas espécies endêmicas, raras, dentro desse local. Bom, aqui é outro potencial do parque, que seria o ecoturismo. Aqui eu trago duas imagens. Uma seria de trilhas de curta e longa distância, dentro desses ecótonos de transição do cerrado ou dentro da própria vegetação do parque, dentro de área fechada. E essa outra imagem aqui, ela traz um passeio em quadriciclo, que também é outro potencial que o parque pode estar adotando. Bom, tratando um pouco desse ecoturismo, um dos grandes desafios, principalmente da gestão do ICMBio dentro do parque, é isso. O plano de manejo traz todo esse ecoturismo como possível função do parque, só que um dos grandes problemas deles é justamente estar se preocupando com outra questão, que seria o desmatamento e as queimadas no entorno e dentro do parque. Bom, aqui o fogo e o meio ambiente. O fogo é determinante na sobrevivência nesse ecossistema, pois os indivíduos que ali vivem possuem características fisiológicas, anatômicas, comportamentais e particulares ecossistêmicas pós-fogo. Então, o ordenamento dessa população ele dependerá basicamente desse ciclo do fogo. Então, tem certas espécies vegetais que elas necessitam passar por esse tempo do fogo para queimar, seja parte dela ou brotar as sementes, né, fazer germinar as sementes. Bom, aqui a imagem traz um brigadista de incêndio no Parque Nacional dos Campos Amazônicos, que é um parque nacional também próximo
aqui a região do Parque Mapinguari. Bom, os ecótonos no Cerrado Amazônia, nos ecótonos é comprovado que as queimas estão extremamente associadas à mudança e uso de cobertura do terreno, acometidas nas últimas décadas, através do avanço de fronteiras agrícolas e pecuárias, da construção de estradas e do aumento populacional. Bom, então, aqui a gente tem uma imagem sobre a queima prescrita da vegetação, que é uma queima em que... Aqui é uma imagem do Parque dos Campos Amazônicos, mas a queima aqui também acontece no Parque Mapinguari. Então eles têm uma queima controlada daquela vegetação, em que certas épocas do ano, geralmente é de julho a setembro, acontecem essas queimas, né, que é uma época mais quente na nossa região. Bom, aqui é uma tabela mostrando as classes de vegetações do Parque Nacional Mapinguari, obtida através do plano de manejo, em que ele apresenta uma classe de vegetação bem ampla. Então, o parque, ele para ser trabalhado, ele tem que haver estudos específicos e saber trabalhar da melhor forma possível dentro de cada ambiente. Bom, segundo o plano diretor do Parque Nacional, os focos de calor se mostram presentes no entorno da UC, principalmente nos limites leste e sul, que justamente são as áreas onde a população está mais adensada, né? Que é justamente ali a região da BR-319. Bom, observa-se também que os focos estão interligados com o adensamento populacional, que justamente são essas vilas, e as vias rodoviárias. Já a parte interna da unidade, os focos se dão de forma adensada e estão relacionados a áreas campestres denominadas de cerrado ou capinaranas, que justamente dentro do cerrado, desses ecótonos do Parque Nacional, acontecem as queimas naturais, ou aquelas controladas, né, pelo ICMBio. Bom, aqui um gráfico mostrando os focos de calor no parque, nos últimos 24 meses, que seriam 2018 e 2019, que justamente, como eu falei anteriormente, o foco de calor inicia a partir do mês de julho. Então, ele se dá no mês de julho, vai crescendo no mês de agosto, setembro, e no mês de outubro ele já começa a decair, que a gente já tem uma época não tão quente como essa. A gente pode ver aqui que os números de focos de calor são bem alarmantes, né, para um parque. Bom, já esse segundo gráfico, ele mostra a área total desmatada do Parque Nacional do Mapinguari por ano. Essa área desmatada justamente se dá pela queima também, né, pela queima antrópica e também pela queima natural. Bom, aqui a gente pode ver que os dados iniciam em 2008, justamente porque como o parque iniciou em 2008, a partir desse período que a gente tem os dados dentro do INPE. Bom, em 2008 a gente pode ver que a gente tem uma queda brusca de 2009, logo com a abertura desse parque, né, a consolidação desse parque, e a gente pode ver que com o passar do tempo, ele acaba que em 2012 ele tem uma elevação muito alta, que justamente foi uma época em todo o país, né, que teve grandes focos de incêndio. Bom, já de 2012 para 2010 ele tem uma queda, até 2016 ele já tem um controle, né, dos focos, desmatamento, e até 2019 a gente pode-se dizer que está indo bem, né, para um parque nacional que tem uma gestão... Bom, a queda tanto nos índices de incêndio como desmatamento se dá principalmente por um conjunto de medidas do poder público e órgãos fiscalizadores, principalmente se tratando de uma unidade de conservação. Por isso se faz necessária a criação de unidade de conservação, pois como observado, o exemplo do Parque Mapinguari, foi notável a redução dessa degradação ambiental diante dos anos, né? Bom, aqui é a minha área de estudo, tem uma área de cerca de 267.000
267.167 quilômetros quadrados. A área delimitada em amarelo. Bom, o Parque Nacional Mapinguari, dentro do levantamento histórico, é uma das etapas, né, do meu trabalho, que justamente se baseou pelo Plano de Manejo, volume 1 e 2, e através também de artigos relacionados com o tema. E através disso eu realizei a escrita, né, junto com o meu orientador, desse histórico ambiental do Parque Nacional, que eu vou falar depois os resultados desse histórico, desse trabalho. Bom, aqui é um estudo socioambiental que seria realizado através de coleta de dados, que seria passado através de procedimento de pesquisa aprovado pelo Comitê de Ética, o CEP, através de entrevistas semi-estruturadas, com 12 questões, onde as entrevistas serão realizadas com um indivíduo por domicílio. Será realizada também a coleta de material botânico naquela região do que a população, a comunidade utiliza, e a identificação pode ser tanto em campo como em laboratório. Bom, serão utilizados índices estatísticos, né? O índice de diversidade Shannon-Wiener. Esses índices de diversidade eles se referem-se à variedade de espécies e organismos dentro dessa região, no qual será verificado a riqueza, né, que se refere ao número de espécies presentes nesse ambiente, e também a uniformidade, como está sendo como que as espécies são distribuídas dentro dessa área. Bom, esse índice de diversidade Shannon-Wiener, ele considera a diversidade florística da população de estudo. Então, esse índice vai mostrar a riqueza e a uniformidade dessas espécies. Já essa equitabilidade Pillow, ele vai mostrar a uniformidade da distribuição dos indivíduos entre as espécies existentes. Eu verifiquei que ele tem um intervalo, né, que vai de 0 a 1, e dentro desse índice a gente pode qualificar e comparar ele com outros estudos. Também vai ser realizado índice de concordância de uso, que ele vai revelar a importância relativa das espécies citadas na comunidade. Então, acho que, além desse cálculo que tem aqui mais 2, que no caso eu vou pegar o número de informantes do uso principal daquela espécie e com o número de informantes que citaram o uso para a espécie. Então, eu vou verificar se aquela espécie, quantas pessoas falaram que aquela espécie de planta, por exemplo, tem um determinado uso, e saber através de referências bibliográficas se aquele uso é realmente comprovado. Essas espécies elas podem ser tanto medicinais, alimentares, condimentares ou frutíferas. Então é um amplo número de espécies que podem ter naquele local. Já um terceiro estudo será a coleta e tratamento de dados florísticos. Essa parte de pesquisa vai ser em pré-submissão para ser aprovado pelo CISBio, em que vai ser um método de amostragem aleatório, com escolha das parcelas, os indivíduos com altura maior que 30 centímetros e diâmetro maior que 5 centímetros durante o período de seca e chuva. Serão realizadas técnicas de herborização, identificação segundo a PG4 e o status taxonômico daquela espécie pelo The-Plant List, que é um site internacionalmente conhecido, né, de validação de nomes científicos, e as plantas serão herborizadas em herbário. Bom, será realizada a estatística descritiva, que seria uma estatística básica, né, de média, mediana, desvio padrão, coeficiente de variação. Bom, aqui é a imagem sobre como será realizado o método de herborização através da coleta, né, das espécies, nessa primeira imagem, com todas as anotações e informações do exemplar. Será realizada a prensa, né, desse material com jornal,
papelão corrugado e essa prensa de madeira, que posteriormente será feita a desidratação desse material em estufa, e posteriormente as espécies que não foram identificadas no campo serão identificadas em laboratório, e também para validar, né, as espécies que foram identificadas em campo. Aqui uma imagem de como vai ficar, aqui é uma essicata, de como vai ficar os exemplares dessas plantas coletadas, com a planta costurada no papel, com o número de identificação, o carimbo do herbário, a etiqueta de identificação, a fita milimétrica. E aqui uma imagem do livro Sistema PG4, que foi lançado ano passado pelo Instituto Plantaro, que vai subsidiar principalmente a identificação desses exemplares. Aqui é a forma de organização desse material, será por ordem alfabética, seguindo a PG4, no qual as essicatas vão ser herborizadas dentro de armário hermético, e o que tiver de fruto, semente, será depositado na carpoteca, nessa segunda parte da imagem. Bom, aqui alguns instrumentos que serão utilizados, né, dentro da coleta desses materiais, como GPS, bússola, podão, escavadeira simples, pazinha, todo o material. Bom, a coleta e tratamento desses dados florísticos vai se dar por literaturas especializadas, né, através de distribuição geográfica, se tem novas espécies para aquela região, novos registros, se a espécie é rara, se ela é endêmica ou se ela está ameaçada de extinção. Bom, espera-se encontrar um elevado número de espécies que também existem em outros enclaves de cerrado brasileiro, além de espécies que sejam endêmicas daquele local. Encontrar espécies raras e talvez até espécies novas para ciências, já que aquele local recebeu poucos estudos relacionados a isso. Pretende também chamar a atenção da área para pesquisa poucos estudada por cientistas, seja pela falta de financiamento ou pela localização, além de criar subsídio para incentivar a proteção e valorização da área. Bom, além disso, um dos principais pontos é destacar o potencial turístico do parque, chamado ecoturismo, né, para visitação pública através do desenvolvimento sustentável daquele local. Assim se faz necessária a implementação de políticas públicas que favoreçam o desenvolvimento socioambiental e interligar o desenvolvimento sustentável do parque. Bom, portanto, é possível observar a necessidade de trabalhos científicos dentro do parque para que sejam encontrados ainda mais resultados a respeito da biodiversidade encontrada no Parque Nacional Mapinguari, para que sejam transformados em publicações científicas, que essas publicações sejam passadas para os órgãos ambientais competentes, que no caso o ICMBio, e para a produção e gestão de políticas públicas ambientais efetivas, né, para aquela região. Bom, aqui é o cronograma do meu trabalho, que iniciou em 2019, agora está seguindo 2020 e tem prazo para defesa da dissertação até 2021. Bom, queria agradecer à Universidade Federal do Amazonas e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas pela concessão de bolsa de pesquisa do mestrado minha, né, do Lucas. Bom, aqui alguns anexos referentes a meu mestrado, em que esse daqui foi de uma jornada científica que aconteceu na Uni, em que eu apresentei o meu projeto inicial, né, do mestrado, que tinha embasamento principalmente na questão florística, que depois foi modificado com o passar do tempo. Aqui é um segundo trabalho, um artigo, denominado A Importância do Fogo na Dinâmica de Ecossistemas, estudo dos enclaves de cerrado do Parque Nacional Mapinguari, que ele está em processo de submissão agora numa revista B2.
Fora esse, eu também tenho outro trabalho que eu tô terminando, né, ainda, e atualizando os dados, porque ainda tem dados de 2019, eu quero atualizar com os dados atuais de 2020, e posteriormente vou lançar para submissão. E aqui o apêndice é do questionário que será repassado por o CEP, com as 12 questões semi-estruturadas a respeito da questão socioeconômica e também das plantas. Bom, é isso. Obrigado. Pá. Obrigado, Lucas, pela apresentação. Então, você fez a apresentação durante 38 minutos, dentro do tempo previsto, né, conforme o regimento solicita. Então, a gente pede agora que cada avaliador faça sua avaliação em relação ao teu trabalho, juntamente com a tua apresentação. Então, a gente reforça que a professora Viviane e o professor Simon são professores titulares da banca, e a professora Oswanda e o professor Marcelo são professores suplentes, mas todos podem participar da avaliação do aluno, tá? Então, nós vamos começar pelas damas. Então, gostaria que a professora Viviane se pronunciasse nesse momento para poder fazer a avaliação do aluno, que é justamente o segundo momento da avaliação do trabalho do aluno. Bom dia. Eu gostaria inicialmente de agradecer ao Renato e ao Lucas pelo convite de participar da banca. E dizer para o Lucas que o que a gente vai fazer aqui é dar uma orientação, né, para o seu trabalho, né, no sentido de contribuir para que seu trabalho fique... tenha um pouco mais de foco de ciências ambientais, né? Lendo o seu material, o que eu percebi, Lucas, é que você precisa ainda ter alguns ajustes, principalmente no que se refere aos objetivos, né? Porque a impressão que eu tive ao ler o seu projeto é que existem vários projetos dentro dele, né? Então, você precisa definir muito bem o seu objetivo e a sua metodologia. E aí eu vou falar um pouco aí no sentido de contribuir para a gente tentar, né, deixar mais quadradinho. É uma sugestão, obviamente, que depois você vai conversar com o seu orientador. Sim. Bom, a área que você trabalha é uma área bastante importante, né? Para o nosso, principalmente para o estado do Amazonas, né? Que a gente sabe que o sul do Amazonas ele está passando por um processo aí de intenso desmatamento, principalmente desde o ano passado a gente tem acompanhado, né? Com queimadas, focos de calor em todas as regiões aí, inclusive infelizmente, né, dentro de unidades de conservação e terras indígenas. A gente também tem bastante demanda. Ontem mesmo eu estava trabalhando nesses dados, né, de demanda de processos minerários, de mineração, para a extração de diversos minerais, também dentro de áreas de conservação e terras indígenas, e a gente tem a expansão da pecuária, né, alguns processos também relacionados à soja, vindos aí de Rondônia e de Mato Grosso. Então, assim, pelo que eu estou percebendo, apesar do parque que você está trabalhando não estar participando, né, do mosaico da Amazônia Meridional, mas na parte mais de Apuí para Lábrea, eu imagino que essas unidades de conservação, elas estão de alguma forma conseguindo barrar esse avanço do desmatamento, né? Os mapas que eu estou vendo
o desmatamento está mais concentrado aí na porção do eixo das estradas, da BR-230, da BR-319, que agora está com um processo de... eu participo, inclusive, do fórum, né, da BR-319, e o parque está dentro, né, passa ali, essa estrada tem uma certa influência na unidade que você está trabalhando. Então, a primeira sugestão que eu te dou é que, na sua revisão bibliográfica, ao invés de você citar e trazer a lei e colocar os artigos, né, referentes ao SNUC, referente aos planos de manejo, eu sugiro que você faça uma leitura de tudo que está acontecendo, desse contexto ambiental que o parque está inserido, e traga isso para a sua análise. Por quê? A lei está lá, quem quiser saber, é óbvio que você vai colocar, né, a tipologia, é uma unidade de produção integral, mas você não precisa ficar citando o artigo. Quem quiser melhores detalhes, vai na lei ou vai no plano de manejo. Então, eu acho que a sua revisão bibliográfica, você deveria trazer essa contextualização ambiental, a problemática que essa unidade, o que ela representa no contexto da Amazônia. Okay. Inclusive, eu estava analisando agora, eu estava olhando o site do Amazon, você tem que olhar bastante, né? O site do Amazon, o site do ISA, do Instituto Socioambiental, eles estão o tempo inteiro atualizando essas questões de desmatamento, então você tem que estar, né, lendo esses documentos e fazer a sua análise, tá? E aí ele colocou, eu me perdi, que eu ia falar do Amazon, e ele traz todos os documentos, todas as portarias de processo de redução de área, né? Que é um outro debate super importante para a gente fazer na região amazônica. Inclusive, depois eu posso passar para você, esse processo de redução, recategorização, né? Diminuição de área, é um processo mundial. Existe um trabalho publicado, eu acho que é na Biological Conservation, depois eu posso passar para vocês. Esse processo se chama PADDD. Eu não vou saber falar as palavras em inglês, mas ele é o quê? É a recategorização, redução e extinção de áreas de proteção ambiental. Então, o Parque do Monte Piguari, assim como várias outras unidades de conservação no sul do Amazonas, está passando por esse processo. E é um processo que está acontecendo mundialmente. Esse documento, em português, você pode olhar na WWF. Eles têm um relatório sobre isso. E aí foi a partir desse documento que eu peguei o artigo original que o autor vai tratar disso. Né? Então, existe esse movimento aí, um movimento mundial de modificação, extinção e recategorização das unidades de proteção. Então, se na década de 2000, início de 2000, a gente estava começando a falar de desenvolvimento sustentável, de produção ambiental, eu acho que agora a gente está caminhando aí na direção contrária de todo esse contexto. Eu acho que você deve trazer isso também para o seu trabalho. Então, eu acho que você tem que fazer uma análise de tudo, de toda essa situação, e quando você fala, inclusive, do seu contexto, né, histórico e socioambiental, trazer isso para dentro do seu trabalho, tá? Eu acho que é bastante importante você colocar todas essas questões. O parque que você está trabalhando sofre impacto, né, sofre desmatamento para a expansão da soja, para a expansão da pecuária, então tudo isso tem que estar lá. Vai ficar um trabalho muito mais rico, né, com muito mais informação, que você trazer artigos de leis, de SNUC, do plano de manejo. Não, faça uma leitura desse material e escreva, né, a partir da sua análise, a partir do seu entendimento, como você pode contextualizar tudo isso que está acontecendo. E aí um outro problema que eu vi
é com relação aos seus objetivos, né? Os seus objetivos específicos, ele tem que atender o seu objetivo geral. O seu objetivo geral é fazer um histórico, contextualização socioambiental e um levantamento florístico. Por isso, eu penso que o objetivo específico com relação ao fogo, essa questão do fogo, eu acho que você poderia deixar para trabalhar num outro momento. Tem que pensar que você tem o quê agora? 1 ano para fazer pesquisa. Sim. Né? A gente está vivendo um momento aí meio de anormalidade, a gente não sabe como que as coisas... Você tá propondo, inclusive, fazer entrevista com comunitários, eu não sei em que momento isso vai poder acontecer, né? Então, tem que pensar nessas questões todas. Eu imagino que você deva deixar essa questão do fogo para um trabalho futuro, né? Sim. Focar aí, pegar os seus objetivos gerais, que é a contextualização histórica e socioambiental e florística, e ver quais são os objetivos específicos para você atingir esse objetivo geral. Tá? Eu achei que essa história do fogo aí fugiu um pouco do seu contexto. É óbvio que você vai falar no fogo, né, como você já colocou no seu trabalho, mas é muito mais do que uma forma de mostrar, contextualizar os processos que acontecem no parque, do que tratar efetivamente disso. Tá? Essa seria a minha sugestão dos seus objetivos. E aí eu penso que também você, para dar o enfoque, né, das ciências ambientais, a gente está dentro de um programa de ciências ambientais, eu penso que você deveria trabalhar, já que você vai relacionar, fazer entrevista com comunitários, eu penso que você deve relacionar, olhar o seu trabalho dessa forma. A importância dessa unidade de conservação para a etnobotânica. Eu acho que esse seria na verdade, seria, de repente, transformar isso até... Esse seria seu objeto de estudo e, a partir desse objeto, você fazer os seus objetivos gerais e seus objetivos específicos. Sim. Né? Inclusive, olhando o plano de manejo do parque, aí eu não sei se é o volume 1 ou 2, me parece que, olhando dessa forma, se a gente olhasse para a conservação da etnobotânica, você poderia atender aos objetivos 10 e 11 da unidade de conservação. Depois você dá uma olhadazinha nisso. Eu olhei o plano de manejo, só que eu não lembro se foi o volume 1 ou 2. Eu não anotei aqui. Eu só anotei os objetivos 10 e 11. Tá? Depois eu posso olhar com mais calma e te... Que lá tá descrito, né? A unidade tem como objetivo isso, isso, isso. Então, acho que você poderia trazer o seu trabalho, né, atendendo a esse objetivo. E aí, uma outra coisa é você também tirar essa questão, e aí que eu falo que eu vi muitos trabalhos. Você fala do fogo, você fala do levantamento florístico, você fala do potencial turístico, né, lá nos resultados esperados. O que você vai pretender fazer? Eu acho que tem que estar claro isso. Seu objeto parece que não está muito claro. O parque, ele tem esse objetivo, mas você vai fazer isso? Você vai contribuir para o potencial turístico dele? Ou você Sim. também é uma forma de você olhar o seu trabalho também? Por exemplo, você fazendo levantamento das espécies, você pode contribuir para o potencial turístico de uma trilha interpretativa, de fazer uma exposição, né, da importância da conservação daquelas espécies que estão dentro do parque. Então, você precisa primeiro definir o que você está buscando, que não ficou muito claro. Tá? Talvez esse também seja uma saída para você trabalhar com potencial turístico. Relacionar o levantamento florístico à educação ambiental, ao potencial turístico, porque aí você trabalha só dentro do parque, não precisa submeter o trabalho ao comitê de ética, fazer entrevista, né? Porque também uma outra coisa que eu me pergunto, quais as comunidades que vocês vão trabalhar? Você já olhou o entorno do parque? O entorno do parque é imenso. Sim. Tem uma série de unidades de conservação de uso sustentável, tem assentamento rural,
Tem comunidades, né, de Humaitá, de Lábrea, de Canutama. Aonde que vocês vão trabalhar? Isso ainda não está claro no seu texto. Que comunidades que vocês vão entrevistar? Qual o acesso que vocês vão ter a essas comunidades, né? Então, dá uma pensada. Talvez se você trabalhasse com o potencial turístico do parque, associando isso ao levantamento florístico, também é uma outra alternativa. Tá vendo quantos projetos a gente consegue identificar dentro do seu trabalho? Sim. Então, a primeira coisa, eu acho que você precisa sentar e definir isso claro com o Renato, né? A gente vai para essa... Vai relacionar a unidade de conservação, o objetivo dela de conservar e preservar as espécies com o olhar da etnobotânica, e aí a gente vai para as comunidades para saber se elas fazem uso das espécies que tem dentro do parque, e aí eu acho que vocês precisam dar esse olhar da etnobotânica. Ou você pode trabalhar com o potencial turístico do parque e do desenvolvimento da educação ambiental, né? Você identificar, fazer o levantamento florístico para identificar a importância de conservação dessas espécies. Até mesmo você mostrou o quadro, elas estão ameaçadas, elas estão quase ameaçadas de extinção. Como isso poderia se reverter num trabalho de educação ambiental para o parque, né? Dentro da zona lá de uso extensivo que o parque tem para esse potencial turístico e para o desenvolvimento da educação ambiental, que é um outro objetivo das unidades de conservação de uso integral, né? O centro de visitantes dessas unidades. Então, acho que vocês podiam pensar um pouco nesse sentido, de definir melhor o objeto de estudo de vocês, né? Como vocês vão relacionar o levantamento florístico que você vai fazer, que é muito forte, né? Que você, com a questão como você vai juntar isso dentro das ciências ambientais, né? Pode ser pela etnobotânica e pode ser pelo potencial turístico. Eu vejo essas duas possibilidades. Tá? Ou pela educação ambiental, né? Eu acho que é até uma contribuição, inclusive, que o curso pode dar depois aí com vocês pro parque, né? Eu vi que tem a possibilidade de até ter stand-up dentro do parque. Sim, várias então, coisas. E a gente está ali pertinho, entre aspas, né? Será que não pode se transformar também num potencial turístico para a gente ali da região? Então a gente precisa fomentar estudos que garantam isso. E eu acho que o seu trabalho pode contribuir muito nesse sentido. Tá? Sim. Deixa eu ver. Então eu acho que é isso. O que me chamou mais atenção, Lucas, foi isso, que eu acabei vendo muitos trabalhos, muitos projetos dentro do seu projeto. Então, eu penso que você precisa definir o objeto que você vai trabalhar, e aí sim, vamos trabalhar, então, com o contexto do turismo. Então, como que esse levantamento florístico vai conversar com esse potencial turístico, né? A gente vai trabalhar com a etnobotânica, como a gente vai conversar, e lembrando sempre que a gente está dentro de um programa de ciências ambientais. Eu acho que essas duas, tanto a etnobotânica quanto o potencial turístico, vocês vão poder contribuir imensamente, tanto para a unidade de conservação, quanto para atender, né, os objetivos do curso de ciências ambientais. Então, a minha observação vai muito nesse sentido. Eu penso que você precisa definir muito bem, né, pensar direitinho o que você quer, qual o seu objeto de estudo. Né? Pensar que você está dentro das ciências ambientais e pensar que você está trabalhando numa área aí que você pode dar uma contribuição imensa, né? Tanto na sua escrita, de contextualizar tudo isso que está acontecendo, e aí você vai dar uma relevância para essa unidade de conservação bastante grande, né? Ela tem muitos impactos, mas a gente também precisa olhar para essa conservação, para trazer a população para junto dessas unidades de conservação. Então, acho que você pode pensar aí nesse viés. E também, por outro lado, você lê bastante sobre essas questões todas, aí essa contextualização. Quando você fala de contextualizar,
Você lê todos esses documentos, obviamente que isso não vai inviabilizar a sua leitura dos artigos, das leis, né? Mas fazer uma análise, não falar assim, no artigo 1º é isso, 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 o artigo 2º é isso, isso, isso. Isso está na lei, né? Faz um resumo e faz um texto corrido de tudo isso, tá bom? Essas foram, assim, as minhas contribuições para o seu trabalho. Obrigado, professora. Eu consegui entender o que a senhora falou, anotei tudo aqui e eu vou dar uma olhada e conversada com o professor sobre isso, que eu entendi bem o que a senhora quis dizer. Obrigado pela contribuição. Ok. Pronto, Obrigado, Renato, professora terminei. Viviane. Muito obrigado, viu? Suas considerações são muito importantes e relevantes para o trabalho dele e para a melhoria futura da aplicação do trabalho. A gente então pede para a professora Oswanda fazer sua avaliação do trabalho. Oi, professor, estão me ouvindo? Sim. Estamos te ouvindo, professora. Bom dia novamente. Prazer em rever a professora Viviane, nem que seja de forma online, né? E trazer os demais professores que eu não conheço ainda. Lucas, primeiramente eu quero parabenizar você pelo trabalho. Realmente, que nem a professora Viviane falou, ele é um trabalho muito extenso, né? E eu consegui perceber a mesma coisa que ela, que parecia que tinha muitos projetos dentro, mas nenhum estava sendo, digamos assim, o foco, certo? Então, anotei, inclusive, as considerações da professora, posso depois tirar um print e mandar para você, né? E uma coisa também que seria interessante você acrescentar, falar um pouquinho mais, é se há uma diferença entre essa questão de savana e cerrado. Isso é uma questão muito debatida, tá? Muitos autores consideram a mesma coisa, outros acham que são fitofisionomias diferentes. Eu não me lembro agora exatamente quem é o autor, mas eu sei que tem um bem atual que ele explica que há uma certa diferença. Sim, a forma... Tá? Porque a maioria considera como sendo uma savana brasileira, né? O cerrado como sendo uma savana brasileira. Então, você falou sempre em savana, mas o cerrado você só falou um pouquinho lá na parte do fogo. Sim. Então, talvez escolher o termo correto e colocar ou é savana ou é cerrado. Talvez o termo cerrado implique melhor, porque, né, sendo considerado o segundo maior bioma, com inúmeras variedades de biodiversidade, então talvez colocar um pouco mais esse foco como sendo um cerrado, né? Não sei, uma sugestão, tá? Cadê? Uma outra coisa também que eu achei bem bacana, que a professora falou, com relação à atividade turística, é que como vocês, turística não, na parte do fogo, caso você fosse colocar, como é que você iria tratar isso? Porque você falou, mas é como se fosse só um contexto, não vi uma ideia nem nada, então talvez realmente seja necessário sair. Sim. Essa parte do fogo, né? Você falou muito contexto, mas eu não entendi o que você pretendia com aquilo, se você iria trabalhar com políticas públicas, alguma coisa. Então, assim, se não for usar, retira. É que nem a parte também de fauna. Se você não for trabalhar com a fauna, não há necessidade de você colocar tantas informações da fauna, muito mais do que a florística, que é o que realmente está no seu título. Sim. Né? Que foi o que mais me chamou a atenção é a parte florística. E com relação a isso, eu queria te perguntar, aquelas amostras que você colocou na caixinha lá, sendo 8 amostras, você consegue saber onde é que elas estão, se elas estão catalogadas em algum herbário, alguma coisa, só tem aquela informação? Só tem aquela informação das espécies, ele fala que tem 12 espécies para o parque, só que como é um trabalho do interflúvio Purus Madeira, aí eles colocam que tem 12 para o parque, só que são exclusivas apenas 8 para aquele local, aquele parque. Aí ele só joga os nomes, mas não fala mais nada. Uhum. Entendi. Então, assim, eu sugiro que essa informação, talvez ela não seja tão, digamos assim, interessante, porque se alguém falar assim, tá, mas eu queria dar uma olhada nessas amostras, aí você vai falar, mas eu não sei onde está.
Então, já que você vai trabalhar com essa questão florística, e a professora Viviane sugeriu a questão da etnobotânica, talvez aí sim, aí você vai coletar e aí você vai catalogar e tomar essa amostra. Aí essa amostra, sim, vai lá no seu trabalho, né? Porque aí ele dá uma informação, mas e aí? Onde é que tá essas amostras? Pra gente dar uma olhada. Inclusive para você tirar aquela dúvida daquele gênero que você não sabe. Se é da família Arecácea, né? E aí fica uma coisa mais vazia. Talvez não citar, tá? E também concordo com a professora Viviane para você ter um foco e escolher exatamente o que você pretende fazer. Se é trabalhar com etnobotânica, se é trabalhar com a questão turística, se é trabalhar com a questão educação ambiental, e seguir esse foco para não destoar muito, não ficar muito, né? Porque tem uma parte que você fala multidisciplinar, e aí talvez você tenha parcerias de trabalhos, tudo bem, mas o seu projeto em si tem que ser X, tá? Seria até interessante mesmo se alguém estivesse trabalhando a parte da fauna, outra parte do fogo, mas você tem que saber qual é o seu projeto, o seu objeto de estudo, tá? Na sua dissertação eu fiz algumas sugestões, depois você pode ver com o seu orientador se vocês acatam ou não, tá? Principalmente com relação ao texto, que eu achei realmente bastante extenso. Acho que não há necessidade de colocar as leis, né? Talvez uma forma mais resumida de você acrescentar essas informações na sua dissertação, tá? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Deixa eu ver. Assim, quando você fala de desmatamento, eu lembrei também que você poderia acrescentar que nesse momento de pandemia, o desmatamento na Amazônia ela tem acrescido cerca de 170%. E eu tenho inclusive um gráfico, uma foto mostrando da onde foi tirada. Eu posso te passar aqui, eu acho que foi do site amazonia.org.com, alguma coisa assim, eu tenho anotado, eu posso te passar. Sim. E é um gráfico que mostra, é bem atual, é desse ano de 2020. Então seria interessante você colocar dados bem mais atuais. Sim. Tá? Esses dados. Quando você fala em analisar as plantas, você coloca lá o The List Plant. 2013, mas nós temos a Flora do Brasil, que ela é tão atual e ela está sendo sempre atualizada diariamente. Então, não, assim, é porque assim, ele é de 2013 o site, mas ele é atualizado regularmente. É porque... mas assim, a Flora do Brasil, uma sugestão, né? Ela é Sim, do Brasil. Eu vi esse já também. A Plantilist é mais a nível mundial, né? Então... Sim, é porque esse eu coloco porque ele é para validação de status taxonômico. Mas esse Flora e o Espécie Link também são dois que eu vou utilizar para identificação. Isso, exatamente, tá? O que você puder usar para confirmar é interessante. O Flora do Brasil ele tem um diferencial que ele consegue informar no mapa do Brasil quais são as regiões que essa espécie ocorre. Então, se for ocorrências novas, você já vai saber. Né? Sim. Vai aparecer se ocorre ou não para o estado de Rondônia e Amazonas, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui, porque é mais assim, né, com relação aos contextos, tá? Inclusive, você colocou um quadro imenso de fauna, achei legal, mas se não for o que você for trabalhar, não há necessidade de você acrescentar aqui, tá? Eu acho que as coisas que eu tinha que falar de forma mais abrangente é isso mesmo, tá, Lucas? As outras informações são mais relacionadas ao texto mesmo. Eu vou te enviar, você pode dar uma olhadinha, tá? E aí você... uma outra coisa aqui, só para salientar mesmo no seu cronograma, repensar quando você for mudar e diminuir, porque tem informações que talvez não seja relevante aqui. E também acrescentar que hoje é sua qualificação, que você não colocou aqui a qualificação, tá? Beleza. Mas no mais é isso. Depois eu posso enviar para você, professor Renato, as colocações que eu já fiz,
tá? Mais uma vez, parabenizo, eu tenho certeza que daí vai sair um projeto mais robusto e mais afunilado, né? E eu desejo sucesso aí para tudo dar certo. Inclusive, você tem que ver essa questão também do questionário, né? Se ele vai ser virtual, presencial, acho um pouco mais Então, difícil. Algumas pessoas estão começando a fazer de forma virtual, tá? É então, isso aí. essa questão do questionário é uma coisa que a gente até, eu estava conversando com o Renato esses dias, que a gente fazer online fica, é bem dizer, inviável, porque a população daquele local não tem acesso à internet tão boa para estar acessando o Verdade. questionário. E então, a internet que eles têm é para estar utilizando o WhatsApp no máximo, e olhe lá. Então, essa questão a gente está verificando essa questão, né? Porque a gente está na pandemia, então o questionário não tem como ser realizado. Obrigado. E obrigada pelo Obrigado, convite, professora viu, Oswanda. professor? Obrigada pelo convite. Sempre para mim é uma honra participar e conhecer um pouquinho mais das coisas. Nós que agradecemos. Obrigado também, viu, pelas considerações com relação ao projeto do aluno Lucas. Então, a gente pede a avaliação agora do professor Simon. Professor, bom dia ainda para vocês, tá? Lucas, Bom dia. está me ouvindo direitinho? Tô sim, professor. Estamos Bom, ouvindo. primeiramente, eu quero agradecer o convite, né? Fico muito feliz em poder estar participando desse momento aqui de avaliação. Né? Você foi meu aluno de graduação e agora eu estou podendo participar da sua qualificação. E a qualificação ela é um processo muito importante, é um processo no qual você tem membros externos que vão sugerir ou vão te auxiliar na correção de metodologias ou de reajustes de trabalho. Então, é normal você ter várias opiniões. E aí, depois você vai sentar com o seu orientador para poder ver realmente qual dessas opiniões vão ser adequadas ao seu trabalho. Tá? Quanto à sua apresentação, ela foi muito boa. Eu só peço para você tomar cuidado com o bom. Tá? Cuidado com esses vícios. Nós temos muito isso como tá, nós temos muito isso. Eu tenho muito com tá, né? Falar alguma coisa e tá. E também o né, e o bom, ele termina sendo faz parte também do PIROL, aí a gente tem que se policiar quanto a isso. Quanto ao seu trabalho escrito, aí eu vou ser breve, mas algumas coisas as professoras já citaram. Eu acho que você está com alguns objetivos e muitos deles sozinhos já davam um mestrado. Uma coisa que eu vou falar para você, mestrado, ele é muito rápido. Quando você não imagina, está chegando no prazo. Então, assim, de repente é melhor você explorar menos objetivos e se aprofundar mais do que você, às vezes, fazer algo que exigiria um trabalho que leva mais tempo. Cara, 2 anos é muito rápido, tá? Só alguns apontamentos que eu fiz aqui no projeto escrito seu, que eu corrigi, tá? Na questão do seu resumo, toma muito cuidado quando você fala que seu objetivo é encontrar um vasto número de espécies. É complicado, é científico você falar que quer encontrar um vasto número. Eu prefiro que você coloque averiguar ou investigar a diversidade real, o parque, evita essas coisas, assim, porque de repente se você não tem um vasto número de espécies, não encontra o que estava esperando, você pode se sentir um pouco frustrado com isso. Tá? Na sua introdução, eu peço que você estabeleça links. Você começa falando sobre a Amazônia, características da Amazônia, você mete a savana, não sei o que, depois você volta para a Amazônia. Eu tive que fazer isso, tá, no meu doutorado, e eu vou te aconselhar a fazer isso agora que está no seu mestrado. Reduza um pouco mais a sua introdução e link o que for assuntos semelhantes, crie um elo de ligação entre eles para as ideias não ficarem quebradas. Então você fala que a Amazônia, não sei o que, o Cerrado, não sei o que, você volta para a Amazônia. Então tenta estabelecer, às vezes vai ser necessário você pegar parágrafos inteiros e jogar um para baixo, jogar o outro para cima, você vai ter uma ideia de fluidez para quem lê aquilo lá. Tá? Aí, por exemplo, você começa a falar do desmatamento, e você fala e aí depois do desmatamento você fala que essa área tem interesse na pesquisa, você tem que falar se é a savana ou a Amazônia, porque você falou do desmatamento da Amazônia e você fala de interesse dessa área de pesquisa. Eu creio que seja savana, mas é para deixar
isso claro, tá? Mas isso é muito mais uma questão de ajuste para facilitar entendimento, tá? Aí, mais uma vez, você fala que o seu trabalho é de extrema importância. Eu sei, né? Os nossos trabalhos são de extrema importância, são coisas que você sonha com eles, mas nós vamos usar o objetivo assim, fala que trabalhos como esse são importantes, porque eles vão catalogar informações ou vão trazer novas informações sobre processos, sobre dinâmica, tá? Evite termos extremos como extremo. Tá? Não fala que seu trabalho é de extrema importância. Fala que trabalhos iguais aos seus são trabalhos muito necessários ou usam uma linguagem muito mais assim. Tá? A Vicky falou do governo, né? Fala de uma forma bem geral sobre a questão que nós vivemos atualmente. Nos seus objetivos específicos, a professora já tinha citado, eles precisam atender o objetivo geral. Né? Você tem um objetivo geral, os específicos precisam estar inseridos dentro dele. Né? Você fala sobre apontar as espécies vegetais usadas pela população do entorno. É bom você delimitar que tipo de uso vai ser dado a eles. As professoras já falaram, e daqui a pouco eu vou reforçar um pouco isso. Esse lance de população do entorno, nós estamos falando de um parque que, se eu não me engano, é a 5ª maior unidade de conservação do Brasil, e é muito complicado você delimitar essa população de entorno, que está falando aí de vários municípios e 2 estados. Tá? Rever citações, isso daí é mais a parte de citação e a parte de referência biográfica, isso aí é coisa para você, quando tiver com calma, rever. Tá? Sempre rever direitinho, não é que encontre erro, mas rever isso. E eu acho que você podia reduzir um pouco o seu referencial. As próprias professoras já falaram isso antes. Eu acho que o seu referencial está muito grande, tem muita informação. Eu sei que a gente sempre prefere pecar pelo excesso, mas hoje nós vivemos uma época onde nós precisamos condensar mais, porque os artigos hoje, as próprias revistas, eles exigem material mais condensado. Você tem ideia, no meu doutorado, o meu orientador ele mandou cortar metade da minha introdução. Eu achei aquilo um absurdo, porque, porra, eu tinha mostrado que eu fiz uma pesquisa maravilhosa e que o orientador falou, sabe, metade disso aqui é encheção de linguiça. Se você pretende publicar, você pode reduzir, foca nas informações importantes. E na hora eu fiquei chateado, mas depois eu pensei que estava certo, porque hoje realmente as revistas elas pedem coisas mais sintéticas, tá? Então eu acho que o seu referencial foi muito perfeito, você fez um delineamento amostral muito bom, mas eu acho que você pode reduzir isso sem perda nenhuma. Inclusive, até anotei, as professoras falaram, acho que você não precisa colocar informações sobre fauna, você não está trabalhando com isso, não precisa falar sobre tiofauna, ectofauna e macrofauna, a menos que fosse alguma coisa relacionada diretamente ao seu trabalho, né? A parte na página 36, você fala sobre o domínio do fogo pelo homem. Eu também acho que você pode remover um pouco sobre o histórico disso daí, focar um pouco mais, se for manter, claro, o fogo na questão ambiental, tá? Centralização de texto e legenda de figuras, isso é mais perfumaria, mas vale lembrar, tá? E você fala também sobre efetuar coletas de plantas férteis ou não, que vão ser citadas aí pelos moradores, tá? É isso que nós precisamos saber, essas coletas que estão... Primeiro, essas plantas vão ser utilizadas em que sentido? Porque você pode utilizar para construção, você pode utilizar como alimentação, ou você pode utilizar como medicina. E essa coleta vai ser no entorno ou vai ser dentro? Então, são questõezinhas aí que você precisa dar uma ajustada, né? Está dentro de um parâmetro geral, como as professoras já citaram antes, tá? Você falou sobre o fogo, lembrando que os seus resultados esperados, eles precisam estar de acordo com a mesma ordem dos seus objetivos. Então, se o teu primeiro objetivo está analisar fogo, lá em resultado esperado, você tem que colocar o fogo lá em primeiro lugar. Tá? E aí, fica mais uma informação, quase concluindo aqui. Se você falou sobre a informação de fogo, como é que você coletaria essas informações de fogo? Eu, sinceramente, assim, por conhecer muito o seu potencial, a tua pegada do Renato, eu acho que vocês poderiam focar muito mais nas espécies florísticas e no uso delas pelo entorno. Eu acho que, sinceramente, eu não sei se o ICMBio ele já reúne informações o suficiente para estabelecer a influência dinâmica de fogo naquele local. Você lembra quando nós fomos lá, eles tinham começado um processo, um projeto piloto sobre manejo de fogo. Eu não sei se em questão de 2, 3 ou 4 anos, não sei se isso é feito há mais tempo, se eles já têm informações consistentes que a gente possa se basear sobre dinâmica de fogo. Nós sabemos que o cerrado ele tem uma dinâmica de fogo natural nele, né, com questão de até mesmo fisiológico,
Mas, assim, são informações que você tem muito pouco tempo para trabalhar com informações como o caso de dinâmica de fogo dentro daquela unidade. Então, avalia se realmente vale a pena estar esse lance do fogo. Tá? Resultado esperado, a mesma coisa, cuidado com encontrar um elevado número, né? Vamos trabalhar mais assim, levantar a real diversidade, ou buscar informações sobre diversidade no local. Tá? Você falou sobre destacar potencial turístico, e aqui eu vou também fazer aí um adendo, vou juntar o coro com as professoras aí, me juntar a elas. Tem que averiguar como esse potencial, porque para realmente você fazer um levantamento potencial, você teria que ir em vários locais do parque, ver quais são as belezas cênicas, ou se tem alguma cachoeira, ou se tem alguma trilha que pode ser elencada como isso. Eu acho que essa parte turística ela poderia ser feita um trabalho à parte por você, alguma coisa que você pudesse publicar depois, tá? E, assim, a questão do cronograma, é ver a tua coleta de dados, tá? Se está tudo certinho lá, porque, realmente, se você vai fazer algum tipo de entrevista, ou passar realmente algum tipo de pergunta ou de questionário, você sabe que tem um CEP. Eu, como coordenador de um CEP, sei que muitas vezes você tem que ter um tempo para que aquilo lá volte e seja feito algum ajuste. Então, assim, eu, sinceramente, eu acho que poderia focar muito mais sobre análise florística do local e sobre, talvez, a influência dela com as pessoas do entorno, tá? Essas são as minhas recomendações. Eu fico mais ou menos junto com as professoras nesse sentido do que você teria que realmente aparar do seu trabalho para poder focar numa coisa que fosse mais plausível. Porque, assim, 1 ano é pouco tempo. É pouco tempo demais para uma palestra. Quando chega no doutorado, você vê que você respira um pouco mais. Mestrado é um troço muito intenso. Os créditos são muito intensos. O tempo é muito curto. Então, eu acho que vale a pena. O teu trabalho está muito bom. Eu achei que você pesquisou muito, tá? Está sendo muito bem orientado. Mas eu acho que vocês poderiam aparar algumas coisas que realmente sejam um pouco mais apertadas que vocês coletaram, né, no tempo que vocês têm. Tá? Não vou me alongar mais. É isso. Espero que eu possa ter contribuído com o seu trabalho e agradeço mais uma vez a possibilidade de estar participando aí da tua banca. Obrigadão a você, obrigadão ao Renato, né? E um obrigado também aos outros membros aí por estarem participando. Tá bom? Obrigado, Simon, pela recomendação, pela sugestão de trabalho do aluno Lucas. Realmente são de fundamentais importâncias. Então, a gente passa para o professor Marcelo, que é o último avaliador a fazer a avaliação do trabalho do Lucas. Bom dia, quase boa tarde, né, a todos. Bom dia, professor. Agradeço o convite do Renato e do Lucas para o trabalho. O bom da gente ficar por último, né, é que muitas coisas que a gente, das nossas anotações e considerações, elas já são contempladas pelos colegas. Bom, primeiramente, Lucas, parabéns pela sua apresentação, pelo seu trabalho, né? O momento de qualificação ele é importante porque é um momento crucial nos ajustes, né, em alguma coisa que a gente possa melhorar, né, dar mais praticidade ao trabalho, que é muito importante nos dias de hoje. Então, Lucas, quando a gente, inclusive os trabalhos, eles passam no PPGCA para uma avaliação, eu até olhei seu trabalho, a gente não tem a mesma condição de avaliar quando ele vai para uma qualificação, que a gente tem mais tempo, né, e pode detalhar um pouco mais. Mas eu tenho algumas considerações que são bastante pertinentes, que também já foram feitas pelos colegas. No seu título, tu coloca assim, Parque Nacional do Mapimbuari, uma abordagem histórica, socioambiental e florística. Essa questão de uma abordagem histórica, a contextualização que tu coloca, isso já é feito, Lucas, num plano de manejo, né, que é caracterizar, né, diagnosticar o que há numa unidade de conservação. E eu não vejo no teu trabalho uma revisão do plano de manejo. Inclusive, o Simon também colocou, né, a professora Viviane, tem dados de fauna, tem muitos dados que, de verdade, não tem razão de ser, né? Inclusive, você, na sua apresentação, identificou um erro lá de identificação de uma espécie botânica. Eu vou te falar, eu trabalhei em muitos planos de manejo em unidades de conservação no Brasil, muitos.
E eu posso te dizer que essas unidades, as 11 unidades ao longo do Interfluvio Madeira Purus na BR-319, que foram feitas, se não me engano, agora em 2016, cara, tenha muito cuidado com esses planos de manejo. Eles ficam bravos, o pessoal do ICMBio, tem espécies de Mata Atlântica, cara. Tem espécies de peixes que não sequer ocorrem na Amazônia, então é muito Ctrl-C, Ctrl-V. Se tu tiver, né, o intuito de criticar esses planos de manejo, cara, foram feitos de 11 unidades de conservação em 15 dias. Impossível. Impossível de se fazer isso. Então, é muito levantamento bibliográfico, muita, sabe? E isso compromete um pouco o que tu vai reproduzir o erro deles ou tu vai inferir quais são os erros colocados. E isso vai te dar um trabalho de doutorado, né? Você pegar de uma só unidade do próprio Mapinguari, fazer a revisão de plano de manejo, né? Já vai te dar uma tese de doutorado com sérios riscos de não chegar aos resultados. Então, essa contextualização e caracterização tu deixa para o material que é o plano de manejo, que eu acho que tu ganha muito nisso daí. O que eu gosto muito no teu trabalho, e a Viviane colocou isso daí, além do levantamento socioambiental, a questão etnobotânica. Eu acho que esse é o carro-chefe do teu trabalho, se concentrar nas parcelas que você vai trabalhar, fazer as essicatas. Eu acho que o teu objetivo ele mudaria. Seria um levantamento etnobotânico do uso, né, das comunidades do entorno, alguma coisa nesse sentido, que é algo que o Renato domina bem, né? Eu acho que isso aí, inclusive, favorece o teu trabalho, mas deixaria esse negócio de abordagem e contextualizar, porque contextualizar já é contextualizado, tu vai analisar a contextualização deles, é isso que eu estou te perguntando, né? Então, tem cuidado em fazer isso, porque, assim, o próprio ICMBio, os gestores, eu não sei se é o Rangel, que é hoje o chefe da unidade do Mapinguari, mas ele foi durante muitos anos. E aí tu tem que ver se tu vai propor ou não uma revisão do plano de manejo, né? Ainda que seja por levantamento bibliográfico. Então, cuidado com essa questão da abordagem histórica. Se você optar por fazer esse trabalho da questão etnobotânica, aí você precisa, no seu delineamento experimental, identificar a região dentro da unidade de conservação, porque tu botou o limite da unidade. Impossível fazer o levantamento, né, botânico em todas as regiões. Talvez tu escolher, né, dentro da unidade os biomas, um bioma de savana, onde floresta fechada, e fazer parcelas lá e fazer esses levantamentos. Mas tem que ter um delineamento experimental. Tu não pode falar que tu vai fazer da unidade de conservação, né? Porque é impossível tu fazer esse levantamento com o tempo que você tem. Agora, tem inclusive no antepenúltimo parágrafo da tua introdução, ali que seria meio uma justificativa, tu coloca lá um objetivo que não é o objetivo que está escrito no trabalho, né? Deixa eu ver, eu tenho até aberto aqui, rapidamente. Produção. Aí, aqui antes, os estudos de influência, percepção, aqui. Analisar e interpretar os resultados dos parâmetros da qualidade. Não, não é isso aqui, não. Bom, enfim, eu anotei e depois te encaminho isso. Mas a questão é que não dialoga o teu objetivo, esse parágrafo, com o que tu coloca no teu objetivo. Então, no teu objetivo geral, tu fala também dessa questão da contextualização da abordagem histórica, mas ele não está contemplado nos teus objetivos específicos. Como é que tu vai chegar a isso? Se isso faz parte de um dos teus objetivos. Concordo também que sobre a questão do fogo,
você tem vários trabalhos aí, entendeu, Lucas? Pensa numa coisa, o levantamento socioambiental que você vai ter que fazer com as comunidades, e isso agora em momentos virtuais, isso é impossível, né? Então você tem que ver bastante também se isso não é um gargalo para o teu trabalho. É importante, eu acho fundamental. Mas talvez, por uma estratégia pelo momento de excepcionalidade que nós vivemos, talvez o levantamento florístico te dá resultados fantásticos. Tu vai ter as essicatas, tu vai ter correção de identificação de algumas espécies, possíveis espécies novas, né? Você vai ter isso depositado. Então, assim, com isso depositado em herbários, né, você tem uma vida toda para se debruçar novamente nesse material e publicar muita coisa. Então, tu precisa ver, porque se você mantiver a questão dos levantamentos socioambientais, tu tem que ter um N mínimo, né, de informações. Então, para tu ter mais tranquilidade na obtenção dos dados, eu te aconselho você pensar com o seu orientador, se mantém. Eu acho formidável manter, acho de verdade. Mas também eu não entendo que você tenha que fazer das tripas coração para obter esses dados, né? Ainda mais nesse momento. Mas o levantamento florístico, escolher, por exemplo, parcelas em savana, né, ou cerrado, queira como for, e outra em floresta, te dá dados formidáveis, né? Que você consegue perfeitamente consolidar um mestrado com isso. Não é pouca coisa, tá certo? Tem outras instituições envolvidas, tu vai depositar esse material. Então, acho que, nesse sentido, eu mudaria um pouco o título do seu trabalho, tá certo? Porque eu não cairia nesse risco de você trabalhar com plano de manejo. O próprio ICMBio tem vergonha, às vezes, do tipo de material que for apresentado para essas 11 unidades em bloco. Eu sou amigo dos chefes, tanto da CR1 quanto da CR2, né? Que é a Simone, em Porto Velho, e a... como é o nome dela? Me esqueci. Kelris. E a Kelris em Manaus. Inclusive, eu tenho acesso muito fácil a esse pessoal. Mas tenha cuidado com esse plano de manejo para não criar uma indisposição e também não ficar reproduzindo o que já está escrito. Quem quiser saber do que é contextualização histórica e caracterização, tem lá. E tem, inclusive, muito melhor do que no plano de manejo no Radam Brasil. Muito melhor, tá certo? Se você quer buscar informações para empoderar a tua revisão bibliográfica sobre essa região, folha 20, Madeira Purus. Tem tudo aí, subfolha 20, tá? Eu falo isso porque todos os meus trabalhos foram nessa mesma folha, então tem caracterização. Dá um pouco de trabalho, porque foi material xerocado e escaneado, mas tem tudo lá, cara. É só escrever, né? E com muito mais fidedignidade das informações. No mais, Lucas, agradecer de novo o convite, né, em participar da sua banca de qualificação. Professor Renato sabe que eu gosto muito dessa temática de trabalhar com unidades de conservação, né? São os espaços que sofrem grandes pressões nesse contexto sociopolítico maluco que a gente tem vivido, mas a gente tem que ter um olhar bastante cuidadoso para assumir parcerias com esses órgãos, né? Sobre a vista do produto que nós vamos gerar a partir daí, né? Que tipo de produto, o que eles vão fazer com a dissertação do Lucas, né? Para que pode ser utilizado? Talvez no plano de manejo, quando eu falo do levantamento florístico, com certeza você vai agregar novas espécies à lista de espécies que constam no plano de manejo. E isso, para mim, é formidável como resultado. Tá bom? Agradeço mais uma vez, professores, professor, e é isso. Obrigado, professor Marcelo, também pelas considerações, sugestões
que fez durante o trabalho do aluno Lucas. Eu ressalto, mais uma vez, os agradecimentos pela participação que vocês tiveram, de fazer a leitura do trabalho do aluno, de assistir a apresentação, fazer a avaliação. Eu lembro que quando eu sentei com o Lucas para verificar a banca, a gente realmente acertou nos nomes que nós iríamos compor. Todos biólogos da área da botânica e da área da ecologia. Então, acredito que a partir de agora o trabalho fica mais um pouco robusto, mais esclarecedor do ponto de vista da aplicação, que nós temos há praticamente um ano de mestrado a ser concluída, e acredito que os resultados serão coletados, né, serão bem fornecidos de acordo com a orientação que vocês apresentaram e obtiveram durante essa apresentação. Então, agradeço em nome do Lucas também a presença da professora Oswanda, do professor Marcelo, da professora Viviane e também do professor Simon. Então, agradeço mais uma vez e todas as sugestões e orientações para a melhoria do trabalho do aluno, elas serão acatadas para justamente dar maior foco na questão da sustentabilidade e agregar, sobretudo, ao programa de ciências ambientais no qual o Lucas é inserido, fazendo assim um entrelace, um realce maior essa questão ambiental que nós temos na questão da nossa querida Amazônia. Lucas, tu quer falar alguma coisa? Bom, eu queria agradecer a participação dos seus professores da banca e falar, né, que eu vou acatar todas as observações citadas por eles, que eu anotei tudo aqui, e muito obrigado pela participação de todos. Beleza, eu também anotei, Lucas, e amanhã no nosso dia de orientação, a gente vai falar um pouquinho sobre o que foi mencionado, para a gente poder já ir construindo com relação às correções, né? Quanto mais cedo a gente sentar para poder resolver isso, melhor, porque a gente não esquece tanto das coisas. Sim. Bom, eu não sei como é que os outros colegas estão fazendo com relação à leitura da ata. Eu participei de uma defesa também pelo Google Meet. O aluno saiu da sala, foi tomar um café ou foi tomar uma água. Em 5 minutinhos, ele volta e a gente se reúne aqui os professores, tá, Lucas? Tá. Então, vai tomar um café, vai tomar uma água e não fica atrás da porta ouvindo o que a gente vai falar. Tá, professor. Isso. Mas, Simon, tu antecipou ainda, são 60 dias ainda, mas o SUS te dá depois. Lucas, então eu vou fazer a leitura da ata, na qual os professores te avaliaram, tá bom? Então, como terceiro momento da tua aula de qualificação, aos 30 dias do mês de junho de 2020, se reuniram às 10h30 a banca examinadora, aprovada pela coordenação do programa de pós-graduação em ciências ambientais, conforme portaria 006/2020 do PPGCA, comporta pelo professor Dr. Renato Abreu Lima, orientador e presidente da banca, professora doutora Vivi Vidal da Silva, e o professor Dr. Simon de Albuquerque são titulares da banca. E os professores suplentes Marcelo Rodrigues dos Anjos e a professora Oswanda Silva de Moura. A reunião teve por objetivo julgar o trabalho do mestrando discente Lucas Ramos Aguiar, sob o título Parque Nacional do Mapinguari, uma abordagem histórica e socioambiental e florística. Os trabalhos foram abertos às 10h30 pelo professor Dr. Renato Abreu Lima. A seguir foi dada a palavra do mestrando para a apresentação do trabalho e cada examinador avaliou examinando com tempos iguais de ação e resposta. Terminadas as arguições, procedeu-se o julgamento do trabalho, concluindo a banca examinadora às 12h10 o título de aprovação do trabalho. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata e assinada pelos membros da banca examinadora. Então, Lucas, você foi aprovado no exame de qualificação. O Simon só quis te dar um susto, é claro, né, Simon? Só para dar um giro. Isso. Aí, Lucas, só para ressaltar, a gente vai providenciar a questão da ata para a gente poder assinar
eu vou verificar primeiramente com o Carlos se ele tem como disponibilizar o conteúdo que ele me enviou para eu poder incluir no SEI, assim todo mundo pode assinar. Eu lembro dessa questão da aula de qualificação, como foi mencionado pela professora Oswanda, que é sempre bom aprender. Então, o exame de qualificação é uma aula que o aluno vai para justamente ter aquele posicionamento e não mudar lá na frente no ato da defesa. Então, aprimorou agora para fazer e coletar um bom resultado lá na defesa. Acredito que a gente vai se encontrar novamente nesse mesmo momento, né? Espero não pelo Google Meet, mas de forma presencial, com os dados obtidos do Lucas. Se Deus quiser, essa pandemia vai passar e a gente vai estar se encontrando novamente. O Lucas vai pagar a pizza, né? Vai pagar o bolo, vai pagar toda a questão da confraternização 2 vezes, tá, Lucas? Da qualificação e da defesa. Então, separa o valor da bolsa, da FAPEAM, essa bolsa gordinha aí, para a gente poder comemorar esse momento muito importante. Tu quer falar alguma coisa, Lucas? Nós aí, comemorado. Sim, para quem for dar a gelada, né? Preparar o chopp, a cerveja suja, o vinho, tudo que nós temos direito. Obrigado, professor. Obrigado por todos. Você quer falar alguma coisa? Sim, eu queria agradecer. Foto com a Blanca? Eu queria agradecer a presença Agora é um print com a banca, né? Eu vou tirar uma foto para poder registrar esse momento bem bacana com todo mundo. Pentear o cabelo. Pentear o cabelo, Simon, por favor, que está embaçado. Isso. Pronto, outra foto. Beleza. Eu mando depois essa foto para vocês. Então, mais uma vez, agradeço a participação de todos. Bom almoço. Fique em casa. Se for sair, use sua máscara, seu álcool em gel, para a gente poder cumprir esse isolamento e sair da melhor forma possível, com vida, sobretudo, né? Sim. Obrigada, Renato. Obrigado por tudo. Obrigada, Renato. Obrigada. Vai ser o próximo link ou vocês vão usar esse mesmo? Vai ser um outro link, que eu vou mandar 15 minutos antes, tá bom, professora? Então, vai ser às 16h30, não é isso? Às 14h30 nós temos a Sandra e às 16h30 nós temos a Tainá. A Tainá. Isso. Tá bom. Tá bom? Então, para aqueles professores que vão participar da banca, novamente, a gente se encontra daqui a pouquinho. Tá bom. Prazer, professor Simon. Tchau, tchau. Tchau. Até mais. Tchau, professora Joana. Até a próxima. Prazer. Até a próxima. Lucas, tu tá me ouvindo? Tô, professor. Beleza, então bora fazer o seguinte. Amanhã, no nosso dia de orientação, a gente vai sentar para poder verificar o teu projeto, tá bom? Tá. Só que eu não vou poder pela parte da manhã. Eu só vou poder pela parte da tarde, porque pela parte da manhã eu tenho reunião do comitê. Não, tudo bem. Para mim até é melhor. Qual é o melhor horário para tua amanhã? Amanhã? Mas 15h30 é o horário que tá tudo então, tranquilo amanhã, aqui. Tá, então às 15h30 a gente se reúne amanhã para poder discutir alguns pontos que ficaram bem robustos, né? Porque assim, eu gostei da apresentação, ficou bem bacana e graças a Deus deu tudo certo. Não precisou repetir a apresentação para 30 dias. Ou 60 dias, né? Dá bem. Graças a Deus. Tá bom então, Lucas. Bom almoço para ti e bom fim de tarde, tá bom? Obrigado, professor, também. Até mais. Tchau, Até tchau. mais.